Olá, amados e preciosos do Pai, a paz, tudo bem? Nesse áudio, nós iremos conversar sobre um dos tópicos do banner resumo dos estudos feitos do capítulo 6 ao 32, que eu relatei aqui para vocês, eu coloquei, fiz questão de escrever novamente no destaque, que é sobre obedecer ao Pai gera prosperidade nas áreas da nossa vida. O que isso significa? Muita gente, e eu gostaria muito que você, na verdade, escutasse esse áudio até o final, porque é algo que o Pai está sempre falando no meu coração, isso está nas Escrituras, né? Mas a gente precisa ter muita sabedoria para poder entender o que significa essa prosperidade, porque muitas pessoas pegam partes da palavra, pequenos trechos, principalmente ali de provérbios, né? Enfim, usam bastante a história de Salomão para transferir o conceito da palavra prosperidade como algo somente financeiro. E aí eu quero levar você para o entendimento que o apóstolo Paulo fala sobre contentamento. Uma pessoa que tinha tudo, que tinha um bom governo dentro do que ele exercia, né? Extremamente estudado, e ele literalmente abandonou tudo para poder desfrutar ali do verdadeiro evangelho. E Paulo, ele é um especialista em contentamento. Quando nós falamos sobre estarmos contentes, significa que estamos nos contentando com algo. E contentamento tem a ver com aceitação do que se tem. Isso não significa que você tem que viver aceitando qualquer tipo de coisa e permanecer sem uma busca de avanço. A gente não pode confundir, porque tem gente que fala, então eu tenho que, se eu tenho uma vida que não é a que eu desejo agora no momento, então eu tenho que permanecer assim? Não. Quando Paulo nos traz, eu estou falando isso de forma bem geral, sobre contentamento, é sobre você saber viver diante de cada circunstância, claro que sempre buscando melhorar, aprender e evoluir. Mas, inclusive, nós falamos dentro desses estudos sobre terra de peregrinação. Também é terra para se semear, e esse é um assunto muito peculiar, comprido. Não vou conseguir trazer tudo aqui hoje, mas de forma bem geral, quero trazer isso nessa conversa e desejo do fundo do meu coração que você entenda o que eu estou querendo abordar aqui. Mas quando a gente fala sobre terra de peregrinação, imagina hoje que você está vivendo diante de uma circunstância ou num lugar, enfim, ou na questão da sua saúde, seja de como for, vivendo de uma maneira que você não está contente. Porém, dentro desse momento, desse ciclo, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos ou aprendemos. Para quem me acompanha sabe que eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional há muitos anos, e um dos meus objetivos é fazer a pessoa entender onde ela está e como que ela pode aproveitar esse momento e esse ciclo para poder sair daquele lugar, mas aproveitando o que ela tem. Então, o cenário em que nós vivemos hoje, ele ensina, né, o mundo de hoje, acho que sempre foi assim, claro, mas vamos colocar atualmente, né? O sistema de hoje, ele ensina que o que você tem não tá bom. Então, vocês podem reparar que a maioria das pessoas hoje, elas não estão satisfeitas com nada, com o corpo, com a saúde, com o parceiro, com a parceira, com os filhos, com a casa, com o dinheiro que tem na conta. E aí, tudo. E aí, toda a energia que a pessoa pode aplicar, né, na vida dela, ela gasta pensando no que o outro tem ou no que ela gostaria de ter e ela não tem. Então ela começa a viver dentro de um ciclo de emoções completamente destrutivas, que é a insatisfação, a raiva, a ira. Isso daí contribui, por exemplo, para você descontar nas pessoas que estão ao seu redor, aí gera afastamento, aí você não tem uma entrega diante do que você tem, e aí traz toda uma bagunça para todas as áreas da sua vida. Como eu disse, é um assunto complexo, não dá para a gente trabalhar nesse áudio essa questão,
né? Faz parte de um desenvolvimento pessoal e profissional. Então é uma série de questões, mas eu estou abrangendo aqui, trazendo uma forma bem abrangente, na verdade não, trazendo de uma forma bem por cima, vamos dizer assim, para que você entenda que quando eu falo sobre prosperidade, inclusive até no meu perfil do Instagram eu falo sobre a verdadeira abundância. E quando eu digo isso, não é verdadeira abundância de dinheiro na conta, porque se você não entende a verdadeira abundância, você pode ter o dinheiro na conta que for e você nunca estará satisfeito. Quantos casos, né, nós temos de pessoas bem-sucedidas, financeiramente falando, que conseguem adquirir o que elas querem, mas tiram as suas próprias vidas, estão sempre buscando mais e mais e mais, nunca tá bom, deitam a cabeça no travesseiro, não tem paz, enfim. E às vezes a gente encontra uma pessoa extremamente simples na vida, mas que está sempre com um sorriso no rosto. E vice-versa, pode ser o contrário também. Mas o que eu quero trazer aqui é que existem essas pessoas que sabem aproveitar o momento, mesmo diante de desafios, elas entendem o que é o verdadeiro contentamento. E quando você não entende isso e não entende a verdadeira abundância, não entende a verdadeira prosperidade, a sua vida anda em desequilíbrio porque você nunca está entregue para aquilo. Então você não consegue enxergar o que você tem e como você pode aproveitar. Você não consegue enxergar o que você já possui e não consegue desfrutar. E sim, você pode ter uma ambição saudável de conquistas. E aí a gente volta para a frase que eu falei, sobre obedecer ao Pai gera prosperidade nas áreas da nossa vida. O que isso significa? Se eu amo ao Pai acima de todas as coisas, se eu amo o Messias acima de todas as coisas, eu vou obedecer aos seus mandamentos que vão me trazer multiplicação, que é o que nós conversamos lá desde o primeiro capítulo. Isso significa que eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida, mas não significa que eu não terei desafios. Prosperidade não é a ausência de desafios, e a gente viu isso no último capítulo de estudo, né? Abraão, Isaac, o próprio Jacó, eles conquistando inúmeras coisas, mas vivendo no meio de desafio. Prestem atenção que isso é muito sério. Isso significa também que quando você ama ao Pai, a gente vai lá para o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso, por consequência, faz com que você ame, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? O seu marido, a sua esposa. Então, quando você ama ao Pai acima de todas as coisas, você vai fugir do pecado. Você vai fugir das tentações, você vai evitar aquilo que fere o seu relacionamento com Deus. E por consequência, você evita o que fere seus relacionamentos terrenos. Então aí você evita a mentira, você evita a ira, você evita amizades promíscuas e você evita uma série de outras coisas. Automaticamente, você traz prosperidade para o quê? Para o seu relacionamento. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas e segue os mandamentos e os princípios da criação, você atende aquele versículo que fala para você fazer tudo para a glória do Pai. Então, quando você está na sua casa, em vez de você reclamar, você vai estar fazendo aquilo como se o próprio Pai estivesse te olhando frente a frente. Então, você faz com amor, você faz com entrega, você faz de verdade, você se contenta com aquilo e faz com amor para o Pai. Automaticamente, você tem prosperidade o quê? No seu lar. E aí você gera um ecossistema de felicidade, transferindo bons ensinamentos para os seus filhos, para os vizinhos. Consegue perceber o que a obediência gera? Você transfere testemunho, e isso é a verdadeira prosperidade, porque uma vez que você segue os mandamentos e princípios do Pai,
Você gera testemunho, você traz impacto para a vida das pessoas, você evita um monte de coisa ruim que pode acontecer, você age com sabedoria, porque você vai buscar o Espírito em oração e o Espírito Santo vai te guiar, e você vai prosperar com o fruto do Espírito, você vai ter mansidão, domínio próprio, e todas essas coisas vão fazer você trilhar conforme o Pai te criou para viver. E isso vai trazer amor, bons relacionamentos, o marido ou a esposa vai ter prazer de viver sobre aquilo, os filhos vão ter prazer de voltar para casa, no trabalho as pessoas vão ter prazer de estar do seu lado. Quando você gera bom testemunho, as pessoas respeitam você, então elas não invadem limites que estão estabelecidos, elas não falam, por exemplo, palavrão na sua frente, elas não invadem as suas questões de relacionamento, elas se podam, elas ficam receosas de fazer o mal, então você acaba trazendo prosperidade para todas as áreas da sua vida. Isso significa, Carol, que eu não vou passar por desafios? Claro que vai, você é um ser humano vivendo numa terra de humanos, onde a vida de adulto é viver em desafios, e as crianças também vivem e os adultos ensinam. Só que como você está trazendo prosperidade para a sua vida, você vai saber lidar com aquilo e agir de acordo com que como o Pai gostaria que você agisse, inclusive sabendo esperar o tempo certo para que aquilo seja resolvido, fazendo o que precisa ser feito. Então, quando você ouve por aí sobre prosperidade financeira, não adianta você ter milhões na sua conta, ou você, por exemplo, conseguir o carro que você quer, a casa que você quer, a roupa que você quer, e você continuar com uma mentalidade sem prosperidade e abundância do reino, ferindo, por exemplo, todas as pessoas ao seu redor, ou deixando de fazer o que precisa ser feito. Você vai continuar na escassez do reino e vai ter às vezes prazeres momentâneos que não vão te trazer uma felicidade concreta. Esse áudio é extremamente importante, você pode repassar ele para as pessoas, bata no martelo para que elas escutem, porque realmente é uma parte das minhas mentorias, eu estou dando isso na sua mão como uma semente de prosperidade para que você saiba o que fazer e também ensine outras pessoas a fazer. Então, diante desse áudio, o que você deve buscar incansavelmente todos os dias? Um bom relacionamento com o Pai, o amor ao Pai, o primeiro mandamento sendo exercido. O que eu devo buscar na oração pelas pessoas que eu amo? Você não é reconhecida, você se sente... Enfim, todas as coisas que você ora por alguém, às vezes pela ausência de algo, mude a sua oração. Não, continue orando pelo que você pede, claro, mas peça para que seja aceso no coração daquela pessoa o primeiro mandamento, o amor ao Pai. Isso faz toda a diferença. A gente consegue ser o tempo todo certos nesse caminho? Não. Você vai se culpar por causa disso? Também não. Você cai, se levanta, bate o pó da sua sandália, do seu joelho e vai lá e tenta de novo, pede graça, fala, me ajuda, tô errando nisso, como é que eu mudo isso, o que eu tenho que fazer? E a vida é uma constante na persistência de você pedir orientação para o Pai, e vai chegar num ponto onde vai ser automático você olhar para as coisas e você enxergar que aquilo ali não condiz com esse relacionamento, porque o Espírito Santo já vai estar ali, tete a tete com você, para você reconhecer e florescer na presença do Pai. Depois reage aqui a esse áudio, se você gostou, se fez sentido para você. Eu espero que fale do fundo do seu coração. Um beijo, com amor, Carol.